dos griots da África para as periferias do mundo. 50 anos de hip hop. A nossa história no hip hop, ela é principalmente em coletivo. Por muito tempo a gente pautou esses lugares de uma forma principalmente feita através de batalha realmente. Então a gente sempre batalhou por essa equidade de gênero, por esse lugar dentro dessa cultura, desse lugar, desses espaços de destaque. As mulheres, elas sempre estiveram na cultura, mas as suas histórias, elas infelizmente sofreram apagamento. Então hoje, na verdade, todas nós estamos nesse lugar de se recolocar nessa história que foi contada, retirando essa nossa importância. O que eu vejo nessa cultura, que sim é uma cultura machista, por muito tempo e hoje ainda, essa técnica de colocar ela, mas colocar em um lugar, uma pouca visibilidade, ainda é muito utilizado. A gente sempre esteve à frente dos homens, isso é fato, porque nós sempre estivemos nas escritas dos projetos, nós sempre estivemos na Câmara dos Deputados pautando esse lugar na cidade, esse lugar dentro dos editais. A gente sempre esteve principalmente atrás dos holofotes, fazendo essa carreira de muitos artistas também, como produtora, como pessoas que constroem grandes projetos. Então hoje nossa principal função é se colocar principalmente nessas histórias. A gente sempre esteve, mas as nossas falas não foram por muito tempo ouvidas. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dessa mina machucada. Se você não liga, não entendeu nada, vou resolver o problema dela essa madrugada. A grafiteira e multiartista Soberana Ziza foi introduzida à arte de rua em 2006. Desde então, estabeleceu uma trajetória que hoje tensiona os espaços da arte contemporânea, trabalhando em outras linguagens e materiais. Sempre tendo o feminino como referência, Ziza busca reinserir na história do hip hop as mulheres que sofreram com apagamento, assim como resgatar a história negra de bairros paulistanos. Nossa conversa foi gravada no lugar em que ela teve o primeiro contato com a arte de rua e onde, anos mais tarde, viria a decorar com seus grafites. O Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso, na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte paulistana. Merece ser tirada de otária, meu sentimento fala, conversa com a alma e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é meu dinheiro. Como é que é começar sua trajetória aqui no CCJ, né, a trajetória do hip hop, e hoje ser aí parte do espaço com esses murais aqui? Naquela época eu era somente uma jovem monitora, estava fazendo parte de projeto de monitoria e naquele lugar eu me encontrava como uma peça no seu lugar de destaque, por ser também desse lugar. Eu moro nesse lugar, meu território ele é aqui, então movia algo que eu queria estar nesse lugar, mas eu entendia também que estar nesse lugar seria também buscar quebrar isso que é muito posto pra gente, que é justamente, quanto uma artista periférica, acho que o nosso grande problema atual é quebrar justamente esse ciclo que é dado pra gente, que é não romper com o nosso próprio território. Então, assim, eu sempre quis fortalecer o meu território, mas eu também entendia que estando longe desse território, indo ao centro buscar informações, eu poderia voltar de uma outra forma para esse território. Então, assim, enquanto eu estava nesse lugar, eu me nutri, me fortaleci, mas eu fui buscar em outros lugares, né? Informações, acesso justamente à academia para voltar de uma outra forma e também contribuir para esse território que eu também continuo sendo uma das atuantes. Então, naquele momento eu não era uma artista de destaque, mas eu entendo que hoje, para mim, não é somente ser uma artista daqui. Mas sim, hoje eu me encontro como um espelho para essas artistas mulheres, para esses outros artistas que daquela época também puderam, né, me fortalecer. Hoje, ser destaque nesse lugar, não só aqui, mas também em outros lugares educacionais também, que eu entendo que a arte ela também carrega isso junto, que é a educação. Então, tem muitas escolas aqui da região que têm as minhas obras, que é isso, né?
O hip hop, ele sempre esteve ligado com a educação. Ele não é algo que é desprendido, ele não é somente um espetáculo, ele se desdobra, ele está dentro do ensino integrado. Então, eu acho que é isso, a importância não só cultural, não só na parte das artes visuais, mas também ele carrega algo que é muito importante para a gente, que é essa ligação forte que as crianças, que os jovens têm. Atualmente a gente está vendo, né, uma grande movimentação das batalhas em lugares da cidade, sempre protagonizado por jovens desses territórios, mas o que não nos desliga desse movimento que iniciou com os MCs, né? Então isso é só um desdobramento visto pela visão dessa nova juventude que transforma, mas também coloca essas artes de uma forma a colocar eles em primeira pessoa. Ziza, o que é hip hop para você? Bom, hip hop para mim é um movimento, ele é um lugar de conhecimento, um lugar de resistência, militância, e foi aí onde que eu pude ter um pouco dessa minha história recontada e me colocar na história. Entendendo também enquanto uma artista periférica, uma artista mulher, uma artista que por muito tempo sofria o apagamento. Através do hip hop, através de mulheres que eu tive como espelho, eu pude me colocar nessa história novamente. Estou vendo uma entrevista sua que você fala que o hip hop começa dentro da gente e depois vai para a rua. O que você quer dizer com isso? Como é que nasce esse hip hop dentro de você? Como o próprio grafite, como um próprio MC, como um próprio b-boy, b-girl, ele tem que primeiramente reverberar no nosso corpo, incomodar. Eu, enquanto uma artista que questiona principalmente a figura feminina, a cidade, enquanto mulher, eu tive que acessar de uma forma enquanto uma artista ativista. Então, por isso que eu digo sempre que a arte, ela primeiro questiona e ela reverbera no nosso corpo, e a gente cria um mecanismo, principalmente, de criar essa linguagem, de criar um mecanismo para a gente acessar as pessoas, acessar a cidade e assim poder se comunicar. Então essa sua opção de trabalhar a ancestralidade, a figura feminina, é uma reverberação que vem do seu corpo? Sim, a história sempre apagou a mulher, e comigo não foi diferente. Então, atualmente, a minha principal pesquisa é sobre o apagamento em territórios, na história das artes e principalmente reconstruir, através desses grandes murais que eu venho fazendo na cidade, reconstruir a história em primeira pessoa. Então, quando eu tenho essa possibilidade de trocar com ela, ela sempre será o primeiro plano, e quando, infelizmente, ela já tiver passado para o próximo plano, eu reconto essa história através das artes. Mas entendo também esse grafite, essa arte que não é somente decoração. Essa arte que ela é também um lugar de aprendizado, um lugar de encontro, justamente com essas histórias que não estão nos livros, que não estão atualmente nos podcasts, uma história que a gente usa a rua de uma forma democrática para recontar ela. O hip hop também é uma cena muito masculina, né? Como é que foi essa sua entrada? Que mulheres que te inspiraram a você estar nessa cena? Olha, eu fui muito agraciada porque nessa oficina que eu fiz aqui nesse lugar foi ministrada por duas grafiteiras, uma é a Tika e a Kátia Suzue. Então elas foram as que deram esse primeiro passo, então eu já estava acolhida praticamente dentro desse núcleo que era chamado grafite. Mas falando do hip hop em si, eu não posso deixar de falar da Frente Nacional de Mulheres do Hip Hop, que foi ali onde tudo aconteceu, onde eu também me encontrei enquanto uma artista, oficineira, onde eu também pude entender que isso seria arte, mas que também seria um lugar onde que eu poderia encontrar uma renda, que eu poderia ministrar oficinas, que eu poderia plantar sementes, né? Porque o hip hop, ele tem esse ciclo. Você aprende, mas também você planta novas sementes. Então, na Frente Nacional, eu entendi que ali com essas mulheres que foram um espelho para mim,
igual a Sherry Line. Sherry Line é uma pessoa que ainda hoje a gente aprende muito com ela, é uma visionária ao seu tempo, é uma pessoa que sempre compartilha, né? E foi isso que mudou, de certa forma, esse meu pensar e que me fortaleceu para ser quem eu sou hoje. Essa entrada tem a ver também com esse trabalho que você faz, com essa questão de você trabalhar muito a figura feminina? Sim, as mulheres, elas são sempre as protagonistas do meu trabalho. As mulheres, elas são como se fossem as condutoras dessas novas histórias. Então, nos meus murais, elas sempre ganham esse protagonismo e elas sempre iniciam um mural, igual a gente está vendo aqui, esse início dessa mulher, e na outra ponta a gente tem uma outra mulher. Então, é como se fosse uma mulher inicia uma fala, a gente tem a gestação desse debate, dessa história, a gente reconstrói essa história e no final inicia novamente essa história, porque infelizmente muitas dessas histórias a gente não vai conseguir recontar ela por completo. Então a gente tem fragmentos, mas sempre a figura feminina é a pessoa onde que eu pude me reconectar. Então eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, com essas personalidades do hip hop, com essas personalidades do grafite. Também, assim, essa construção de espaços de representatividade, né? Você fala, eu estou aqui na periferia, mas estou ocupando o espaço no centro também. Como é que funciona isso? Como é que você vê o hip hop nesse lugar? Olha, eu gosto sempre de dizer de um projeto que eu tenho chamado Estamos Vivos. Por muito tempo, esse lugar central, ele tinha nome e personalidade e nunca era protagonizado por atuantes das pontas da cidade. Esse projeto ele veio justamente para dizer que nós, artistas das pontas, estamos vivos e a gente não precisa de ninguém ilustrar a gente é o protagonista nessa fala e nessa narrativa. Então a gente leva para o Parque Minhocão 2 empenas, que é esse lugar também para o artista, né? Todo artista ele quer esse destaque na cidade, né? Esse lugar de comunicação com as pessoas. E a gente no hip hop também, né? Quem não quer subir num palco e pegar um mic e ter o seu lugar de destaque ali? Então a gente, enquanto artista, né? Multiartista atualmente eu me encontro, a gente queria esse lugar de diálogo. E naquele lugar ali, cada um teve esse lugar para criar um debate na cidade. Pensando sim que entendo que aquele lugar hoje tem vários outros debates, né? Principalmente esse lugar decorativo da cidade. Então virou um lugar instagramável hoje, mas que a gente que tem essa base no hip hop, a gente sempre traz esse lugar de debate, esse lugar de conhecimento, como se fosse um grande livro aberto para as outras pessoas que passam ali poder se reconectar a esse debate e também poder construir com a gente, porque muitas das vezes a gente inicia esse debate nas ruas, mas termina na roda de conversa, e é isso que se torna rico, né? Porque aproxima também o artista das pessoas. Várias vezes você falou de transmissão de conhecimento, né? Você ainda dá aula, você começou aqui também como jovem monitora, né? Você ainda dá aula, você ainda transmite conhecimento para a galera que está chegando? Sim. Hoje, atualmente, eu faço muitas formações para professor. Eu entendo que esse uso das ruas é sim democrático, ele não é como uma galeria, ele não exclui as pessoas, você não precisa pagar ingresso para entrar. E principalmente aqui na Zona Norte, eu venho debatendo esse território negro que existe aqui no nosso bairro, que é o bairro da Casa Verde, mas também que são principalmente esses atuantes, e eu também me coloco como uma protagonista. Eu uso esse meu trabalho como um lugar de encontro também para os professores. Então, meu trabalho também fala sobre esse continente que sofreu também esse apagamento, que é o continente africano. Isso que chega como decoração para a gente, como os têxteis africanos, eu recoloco, reconto, aprendo, na verdade, também troco com eles. Entendo que o tecido hoje, ele não é somente algo decorativo, ele é algo que é de cada povo e ele consegue contar através dos seus grafismos, das cores, a história desse povo. Então eu uso a arte, né, principalmente que é a criação desses grandes murais, como aqui a gente tem esse mural que fala sobre os têxteis africanos, e aí eu reconto através dessas grandes formações que eu dou para os professores, mas também dos bairros, né, como a destaque o próprio bairro da Liberdade, que também é um território negro,
mas que veio com a evolução da nossa cidade, veio perdendo essas características e que hoje a gente está nessa retomada, né, nessa reconstrução dessas histórias. Por falar disso de multiartista, né, você falou de tecido, você tem vários trabalhos agora que são com tecido, né, que se distanciam um tanto do grafite, do hip hop, como você mesmo estava dizendo. Como é que foi essa transição? Como é que foi esse interesse? Olha, eu sou da época que para ser grafiteiro de verdade tinha que ser feito 100% com spray. Depois foi colocando, né, pode usar, né, muito usando a técnica dos muralistas, né, o pincel. E hoje eu me coloco nesse lugar também de sair dessa parede. Eu sempre usei como uma ferramenta a parede. E hoje eu uso o tecido principalmente para falar sobre o apagamento, que eu uso o tecido voal, ele tem essa transparência. Então eu crio camadas de história. E quando a gente coloca essas camadas de história, uma história vai sendo construída através dessas grandes camadas que uma dá para ver através das outras. Como você acha a importância de ocupar também esse espaço da arte contemporânea, né? Que é um espaço que ainda a gente está tendo bastante mudança agora, mas ainda muito embranquecido, né? Sim, como uma artista que saiu das ruas, a primeira coisa que a gente é colocado é que a gente tem que mudar de nome. E eu ainda me coloco como Soberana Ziza e quero continuar sendo quem eu sou. Eu acho que todo artista ele carrega uma questão, ele carrega uma incógnita. E o meu trabalho da rua ele continua com a sua incógnita e esse meu trabalho de arte contemporânea ele vem criando esse novo ar. Mas sempre os dois dialogam sobre a figura da mulher e sobre essa questão do patrimônio, da nossa memória e dessa questão de se colocar na cidade, dessas novas histórias construídas através de mim, mas também dessas pessoas em destaque. Então, eu acho que sim, a gente está se colocando nas bienais, se colocando nessas grandes exposições, mas também justamente porque hoje a gente tem curadores negros, curadores que têm essa delicadeza de construir, né, um lugar onde todos se sintam representados. A gente falou também bastante como você foi fortalecida por outras mulheres que já estavam na cena, mas em algum momento você se sentiu ali desacreditada por ser mulher? Com certeza. Em todo momento você pode ter certeza que ainda, em 2023, ainda eu tenho dúvida. Infelizmente, eu tive que acreditar, estou acreditando até hoje nisso, mas eu sempre entendo que hoje não é somente que eu acho, que eu não acho. Eu acho que hoje eu já sou essa figura. Isso desdobra, não é somente a artista, né? É uma referência, é uma pessoa que hoje ela constrói não somente na sua área de atuação, mas também ela está construindo algo que será fortalecido em um futuro, está fazendo algo que principalmente nunca foi feito, essa relação do direito à cidade, do direito a se manifestar através de grandes antenas, desse acesso. Quem dá esse acesso para esse lugar de destaque da nossa cidade, né? Então, a dúvida, ela sempre habita, mas é preciso, sim, esse lugar também de ter pessoas que nos fortaleçam, que também acreditem na gente. Mas a questão, o questionamento, ele sempre habita esse nosso... Mulheres periféricas, a dúvida, ela sempre vem, e ela vem de uma forma, às vezes, assim, muito delicado, e muitas mulheres já pararam, não só no grafite, mas também as MCs, né, infelizmente tiveram que desistir. Meu sentimento fala, conversa com a alma, e a minha mente conclui que eu mereço ser respeitada. Sou uma mulher de garra, preta de quebrada, e o conforto que eu tenho é meu dinheiro que paga. E seja na favela ou nos prédios, eu tô em casa. Faço rap bem feito que é pra não me faltar nada, e eu vou ficar milionária. Milionária, sem nunca depender de um homem pra ter minhas paradas. Faço minha caminhada. Sou um exemplo vivo de mulher que não se cala. Mano, se você... Este foi o penúltimo episódio do podcast Dos Griots da África para as Periferias do Mundo, 50 anos de hip hop, uma produção da Rádio Agência Nacional. A reportagem, entrevistas e narração foram minhas, Daniel Melo. A produção
foi de Sara Kines. A adaptação, edição, roteiro e montagem de Akemi Nitahara. A coordenação de processos é da Beatriz Arcoverde. Sonoplastia, Jailton Sodré. Liliane Farias foi a responsável pela estratégia de publicação e distribuição nas redes sociais. Implementação na web, Beatriz Arcoverde e Lincoln Araújo. Interpretação em Libras, Jonatas Narciso. Música tema da série, Rapper's Delight, de Sugar Hill Gang. Neste episódio também utilizamos a música Preta da Quebrada, de Flora Matos. O último episódio é um bônus, uma entrevista gravada em agosto com MV Bill para a Agência Brasil, no marco dos 50 anos da Block Party dos irmãos Cindy Campbell e Kool Herc. O podcast está disponível na Rádio Agência Nacional, nos tocadores de áudio e também com interpretação em Libras no YouTube. Next on the mic is my man Hank. Come on, Hank, sing that song. Check it out, I'm the CASN, the OVA, and the rest is FLY. You see, I go by the code of the doctor of the mix, and these reasons I'll tell you why. You see, I'm 6'1" and I'm tons of fun, and I dress to a T.